Gente, eu venho cheio de temor aqui porque esse tema do avivamento não é mole não é difícil. Aliás, não é fácil. Puxa, Filipinho deu vários exemplos aqui semana passada, né, avivamentos históricos, falou das marcas do avivamento. E isso é uma coisa que tem movido o nosso coração, porque a gente já tinha feito um estudo sobre esse tema aqui na igreja, e desde que eu vim para cá, firmei o pé aqui, eu tenho vivido, vamos dizer assim, um avivamento pessoal. E eu, acredito em tudo aquilo que o Felipe falou, em tudo aquilo que ele pregou aqui na semana passada, principalmente o fato dele estar entendendo, enxergando sinais de avivamento aqui no nosso meio. Eu creio em tudo isso que ele está falando, embora eu nem tenha visto tudo isso, mas ele tem uma visão muito mais ampla que a minha, ele está em contato com muito mais gente, está na igreja há muito mais tempo. Então eu quero que você hoje leia a palavra, lembrando um pouco do que você já ouviu e colocando o seu coração diante de Deus, desejando o avivamento. E se você ainda não está entendendo, se você ainda não viu, se você ainda não presenciou estes sinais no nosso meio, eu peço que você tenha a atenção redobrada, que você ore ao Senhor e você coloque o seu coração diante de Deus para que Ele mostre a você tudo que Ele tem feito. Amém? Eu sei que Felipe deu vários exemplos aqui e, por incrível que pareça, já li o livro que ele citou e eu fiquei me perguntando, mas como é que a gente vai viver um avivamento no meio de um mundo mau? Pecadores. A gente vive como num cativeiro, né? A gente está exilado, longe de Deus. É uma luta para a gente orar todo dia, ler a palavra todo dia. Cada vez que eu vejo lá no WhatsApp alguém saindo do grupo de leitura, eu fico assim, mas saiu por quê? Esse é o grupo mais importante. Sai do grupo da família, se for o caso. Brincadeira, gente. Mas aí a gente se perguntando isso, como é que a gente vai viver o avivamento no mundo mal? Eu fiquei assim, Daniel, um troço tão simples, tão simples. E a resposta é simples, porque o avivamento não é para outro mundo senão o nosso. Você acha o quê? Que quando a gente estiver lá na eternidade com Deus, céus e terra restaurados, né? Novo céu, nova terra, a gente com um corpo incorruptível, a gente vai viver um avivamento pleno, comunhão eterna com Deus. Então o avivamento é para este mundo. Eu fiquei até pensando, Daniel, você parece estar emburrecendo. Uma coisa tão simples, mas às vezes a gente fica assim, preocupado com coisas com as quais a gente não deveria se preocupar, porque Deus, tanto na sua palavra, quanto diante de nós, Ele já mostrou que Ele garante. Então a gente tem que confiar nele. Ao perceber que a resposta era tão simples, né, que o avivamento é de fato para esse mundo, dentre outras coisas tão claras e que Felipe ressaltou pra caramba aqui, é que a gente participa disso. Deus não faz essa obra sem nós. Deus, na sua infinita sabedoria, no seu eterno amor, Ele definiu o seu povo como responsável para mostrar o seu poder, o poder do Espírito Santo. Então a gente tem que desejar uma vida cheia do Espírito Santo, porque a gente nasceu para isso. E aí, aproveitando que nossa mente está mergulhada aí nas metáforas, né? Principalmente que a gente ouviu no domingo, do pastor Henrique, achei o máximo aquela metáfora da lagarta e da borboleta. Eu quero propor para vocês, inicialmente, uma outra metáfora que fala da nossa condição, nossa real condição em Cristo, em Deus, para a qual nós fomos criados. Então acompanhe comigo uma historinha pitoresca. Estava lá um pastor, seu período de férias, não era o pastor Jonatas, não. Um pastor fiel a Deus, conhecedor da palavra, formado em teologia,
E aí você sabe que quem é formado em teologia conhece todas as ciências do universo, né? Alguns pensam que sim. Mas um desses pastores estava lá de férias e caminhava pela natureza, curtindo um momento de paz, tranquilidade, até que ele chega numa fazenda e procura lá hospitalidade, vai bater palmas, né? Para quem não sabe, pessoal do interior não tem campainha, tá bom? Nem interfone, celular. Às vezes tem, mas você não vai saber o número, né? Vai chegar lá como visita, bate palma, "Ô", vai chegando. Aí estava lá o dono da fazenda, falou: "Ô, seja bem-vindo, entra aí, vamos lá. Tá vindo de onde? Quem é você?" Aí se conheceram, começaram a conversar. E aí o fazendeiro, cheio de orgulho da sua fazenda, falou: "Vou levar o senhor para conhecer minha fazenda toda, vamos lá, conhecer os animais. Vamos lá." "Não, pois não, vamos lá." E o pastor foi acompanhando, vendo cada animal. "Ó, tá aqui os bois, tá aqui cabra, tem criação de tudo aqui." Aí quando eles chegaram perto lá das galinhas, o pastor já achou um negócio esquisito. Ele viu no meio das galinhas uma águia. Aí falou: "Senhor fazendeiro, que história é essa aí? Essa galinha não, essa águia aí não vai destroçar essas outras galinhas?" Não, eu falei: "Não, isso é galinha, rapaz. Foi criado junto com as galinhas." "Ué, o que que houve?" "Ah, um dia eu estava sem nada para fazer. Aí a gente que é fazendeiro acorda cedo mesmo. Acordei cedo. Aí estava andando por aí, vi esse bicho caído aí no meio do mato. Falei: ah, é um passarinho, né? Passarinho, vou levar lá para as galinhas." Deixei lá com as galinhas. Era uma águia. Só que a águia, por crescer junto com as galinhas, vivia como as galinhas, cara no chão, comendo só o que os outros dão. Vivia assim, dia após dia. Aí o pastor achou aquilo curioso, começou a lembrar, né, das metáforas bíblicas, das imagens bíblicas. "Ah, vocês voarão como águias, né? Nós somos como águias." E aí ele começou a lembrar de tudo aquilo que ele tinha estudado também sobre águias, né, nos seus sermões. Aí ele propôs um acordo ao fazendeiro: "Ó, senhor, deixa eu fazer uma experiência, porque eu não me conformo. Esse bicho aí nasceu águia, é águia e tem que ser águia, não pode ser galinha." Ah, falou: "O senhor faça como quiser, pode ficar aí, ó, passa o dia que o senhor quiser, quanto tempo quiser." Aí o pastor, inconformado com aquilo, pegou a águia e começou: "Vamos lá." Aí levou para cima do celeiro, jogou ela batia as asas, dava aquela planada, voltava, ficava junto com as galinhas, cara no chão, comendo só o que os outros dão. Vivia assim, dia a dia. Ele tentou de novo, levou para o alto de uma árvore, começou a ficar meio maluco, falando com a águia: "Águia, você é águia, não me conformo, você tem que voar alto. Você não nasceu para ficar aí no chão, cara no chão, que é isso? Levanta essa cabeça, vamos embora." E ele, já desesperado, começou a pedir a Deus: "Deus, não é possível, esse animal aqui foi feito para ocupar um lugar especial na criação, Senhor." Aí ele lembrou: puxa vida, tem um detalhe interessante sobre as águias, né? Que elas conseguem olhar direto para o sol e se guiam pela luz. E ele falou: "Quer saber, eu vou levar lá para o alto da montanha." Aí antes do sol nascer, ele começou a caminhada dele, foi subindo, 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 e a águia estremecia lá no colo dele, parecia que estava já entendendo as orações, entendendo o que o pastor estava falando. "Vambora, águia, vambora, você tem que voar alto, vai conquistar o céu." E ele vai subindo a montanha. Quando ele chega lá em cima, aí o sol já está nascendo. E aí ele continua falando, parece meio doido, né? Continua falando com a águia: "Águia, você nasceu para voar alto, olha para a luz agora. Olha, você é águia, voa alto." Aí ela começou a tremer mais forte, falou: "Pô, acho que ela está entendendo." E aí quando o sol já estava todo no céu, ele fez a última tentativa dele: "Então, ó, águia, você vai voar, voa alto." Aí jogou desesperadamente, jogou a águia lá no alto da montanha. Ela deu aquela titubeada, balançou as asas, pegou lá uma corrente de ar, firmou as asas e foi. Só que ela deu uma volta. Aí falou: "Ah, não, ela está desistindo." Aí passou por ele, deu um rasante, desviou e ela foi-se embora. Essa historinha é para falar da nossa condição. A gente não nasceu para ser galináceo, cara no chão, comendo só o que os outros dão. Nós fomos feitos, coroa da criação, para a gente dominar esse mundo, para que todas as coisas sejam abençoadas pelas nossas mãos.
O Senhor Deus criou os seres humanos para isso. Só que diferente das águias, que são um animal de rapina, a gente não vai catar os animais menores para depois a gente devorar eles, não. Não, a gente vem de lá do alto da presença do Senhor, desce para resgatar almas para Cristo. Então foi para isso que nós fomos feitos. Sermos águias para mostrar o poder do Espírito Santo de Deus para esse mundo. E é isso que a gente vê no contexto bíblico de Daniel, capítulo 1. Abre aí a sua Bíblia. Capítulo 1 de Daniel. A partir do verso 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. Bom, não sei se você conhece os detalhes aí da vida de Daniel e dos seus amigos, mas é interessante que no início aqui do livro, ele já fala da conduta dos jovens. Já fala que Daniel e seus amigos eram assim pessoas da mais alta estirpe, né, da nobreza, eram pessoas preparadas, bem educadas, eram pessoas de bom porte físico, não é? E esses jovens foram escolhidos para estarem junto à corte babilônica e servirem aos babilônicos. Preste atenção um pouquinho no contexto aqui do livro de Daniel. Jerusalém é sitiada por volta de 587 a.C. E aí no ano seguinte, tanto o templo quanto a cidade são destruídas. Aí milhares de israelitas são levados em cativeiro, são levados para o exílio. E aí pelas histórias dos profetas, e, aliás, pela fala dos profetas e as histórias que a gente pode acompanhar através do livro de Juízes, de Reis, Crônicas, a gente vai perceber que o exílio foi ocasionado pelo próprio povo de Israel. Esse cativeiro babilônico que eles estão sofrendo aqui foi causado pela quebra da aliança do povo. Eles deram as costas para Deus e adoraram outros deuses. Não foram poucos os avisos, tá? Profetas como Isaías, Jeremias, Oséias, Joel, Amós, Obadias, quase todos os profetas alertaram o povo sobre as consequências da quebra da aliança. Eles foram alertados a respeito das consequências da infidelidade, mas eles insistiram em seus maus caminhos e se tornaram exilados da terra prometida. Aí, diante da opressão da Babilônia, parecia que tinha apenas 2 soluções, 2 caminhos: ou a resistência e a revolta contra os babilônicos, mas lembrando que aquilo era juízo de Deus, Deus que os havia mandado para trazer a pena sobre o seu povo. E a outra reação seria se unir ao inimigo. No entanto, a palavra de Deus nos mostra uma terceira via, uma terceira opção, ou seja, os crentes servirem a Deus, o povo servir a Deus em meio
aos babilônicos em meio a um povo mau, mas sem se contaminar e ainda abençoar e amar os seus inimigos. É esse o recado do livro de Daniel e é o que a gente verá nas palavras do nosso Senhor Jesus, ensinando a gente a amar até os nossos inimigos. É interessante a gente notar que o livro não trata necessariamente do tema do avivamento. Mas se a gente tiver em mente todas aquelas características, aquelas marcas que Filipinho estava aqui pontuando na semana passada, a gente vai perceber que há marcas de um avivamento no livro de Daniel. A gente só não vai dizer que há de fato um avivamento, porque no final do livro Deus revela a Daniel que apesar de tudo aquilo que ele tinha feito, o povo não tinha se arrependido. E aí o cativeiro vai continuar. Eles vão padecer ainda. E aí, como o pastor lembrou no domingo, né, as palavras do profeta Joel, aquele recado dos profetas foi se prolongando até a vinda de Jesus Cristo. Então a gente pode dizer que o livro de Daniel, apesar de não ser necessariamente a respeito de avivamento, vai nos mostrar como viver o avivamento, buscar o avivamento em meio ao cativeiro. A gente não vive no cativeiro babilônico, mas a gente vive um cativeiro num mundo mau que usa de estratégias semelhantes às da Babilônia para acabar conosco. E eu quero que você lembre-se de uma frase que eu queria que fosse minha, por achar que ela é tão inspirada por Deus, e é uma frase que a gente vive cantando aqui na igreja. É uma frase que resume como é que a gente vai viver, né, o avivamento em meio ao mundo mau, e é uma frase que resume também o livro de Daniel. O mundo não é o meu lugar, mas é onde eu devo mostrar que tudo contigo é tão melhor que a vida perfeita ainda vem. Então eu quero destacar a primeira lição aqui nesse trecho que a gente leu. Em primeiro lugar, esteja alerta para a estratégia de dominação do nosso inimigo. O inimigo tenta minar as nossas forças, roubando a nossa identidade. Olha que interessante, uma das primeiras coisas que eles fizeram com Daniel e seus amigos. Daniel teve o seu nome trocado, assim como Ananias, assim como Misael, assim como Azarias. E essa troca, principalmente na vida dos amigos de Daniel, foi tão forte que o próprio texto, nos capítulos seguintes, se refere aos amigos de Daniel sempre como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Em todas as classes que a gente vai estudar o livro de Daniel, quando se pergunta, fala o nome aí dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ninguém lembra dos nomes israelitas. Os nomes de cada um deles fazem referência direta a Deus. Por exemplo, Daniel. Alguém lembra? Alguém sabe da tradução de Daniel? O significado do nome Daniel? Não. Que isso? Então, não esqueça mais. Deus é o meu juiz. Está vendo? No meu caso. Né? Ninguém me julgará, só Deus. Não, é claro que não é motivo de orgulho. Mas o significado do nome de Daniel. Deus é o meu juiz. Ananias. Deus é gracioso. Misael. Quem é como Deus. Azarias. O Senhor ajudou. E o que os babilônicos fizeram com eles? Tentam minar a identidade deles, tentam minar as forças deles através dessa troca de identidade, fazendo com que eles se identificassem com a cultura babilônica. Né? Se vocês estão lembrados do que a gente acabou de ler, eles deveriam aprender a língua e a literatura dos babilônicos, deveriam passar por 3 anos, né? Como se fosse um bacharelado curtinho, não é? Lá da cultura dos babilônicos, ou seja, eles são inseridos numa cultura para que eles se tornassem também babilônicos e assim esquecessem de Deus. Por exemplo, Daniel é renomeado como Beltesazar, que significa Bel protege sua vida. Bel é referência a Marduk, que era uma das divindades babilônicas. Ananias é trocado para Sadraque, estou com medo de Deus, de Bel, Marduk. Misael se torna Mesaque, sou de pouco valor comparado ao Deus lá deles. E Azarias tem o nome trocado para Abednego,
servo daquele que brilha, mas uma divindade. Estão vendo? Os nomes deles, a identidade deles, fazia referência direta ao Deus único e verdadeiro. Então eles têm os nomes imediatamente trocados para que agora a identidade deles fizesse referência direta aos deuses babilônicos, à cultura babilônica, e assim eles abandonassem. Mas eles não fizeram isso, não abandonaram sua identidade, eles permaneceram fiéis ao Senhor. Então esteja alerta com essa estratégia diabólica do mundo, né? Porque nós temos um novo nascimento, uma nova identidade com Cristo. Em Gálatas 2:20, texto mais do que conhecido, nós lemos: fui crucificado com Cristo e assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A nossa vida está escondida com Cristo, está escondida com Jesus. Não vivemos mais nós, a nossa nova identidade é Cristo, é Cristo. Você tem vivido assim? Você tem buscado fazer jus a essa identidade? Em cada passo que você dá, você pode dizer assim: é Jesus quem está andando aqui, é Jesus quem está pisando aqui. Ou você ainda fica apegado, qualquer pessoa que fala assim: ih, fulano, olha o seu cabelo, aí você, já está falando de mim de novo. Será que você anda assim, preocupado com essas coisas pequenas, distraído? No meio dessas estratégias que o mundo levanta para tirar a nossa identidade, fazendo com que você pense só em você, em você, em você. Eu sou Daniel, eu sou fulano de tal, comigo ninguém brinca, comigo ninguém mexe. Assim, em seus passos, o que Jesus faria? É título de um livrinho antigo, que eu nunca li, um dia eu leio. Mas pensa nisso. É Jesus quem vive em você. E o que é que você tem feito para honrar essa identidade? Segundo ponto, segunda lição desse trecho que a gente leu, sobretudo um destaque no verso 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Deus protege do mal os seus filhos fiéis. Daniel, por permanecer fiel a Deus, lá para frente, não aqui nesse capítulo, no capítulo 6, ele vai entrar na cova dos leões. Estão lembrados? O pessoal, às vezes, que conhece a Bíblia, brinca comigo, né? Daniel, da cova dos leões, né? Eu sei que ninguém riu, porque essa piada eu já fiz lá no retiro, né? Então, todo mundo que está aqui estava lá no retiro. Na cova dos leões, por ele ter orado ao Senhor, aliás, por ele ter feito um super sucesso, as pessoas invejosas, outros agentes do governo, não agora de Nabucodonosor, mas de Dario, rei da Pérsia, olha para a vida de Daniel e fala: a gente tem que acabar com esse cara. Ele está fazendo muito sucesso, então tem que acabar com ele, porque ele está estragando o nosso trabalho. Aí eles envolvem o rei para escrever e assinar um decreto de que todas as pessoas deveriam orar apenas aos deuses babilônicos e a ninguém mais a não ser o próprio Dario. Aliás, persas, né? Os persas, agora o contexto persa. E assim o rei fez, assinou o decreto. Daniel, sabendo do decreto, ele vai para casa e fez normalmente o que ele fazia sempre. 3 vezes ao dia ele orava. E aí ele vai lá e ora com o coração agradecido a Deus. Por conta disso, ele é jogado na cova dos leões. E vocês já sabem o fim dessa história. Ele sobrevive pelo poder de Deus. Deus protege do mal os seus filhos fiéis. Mas Deus não protegeu apenas Daniel. Deus protegeu também os seus amigos. Vocês estão lembrados lá da fornalha? Tem gente que gosta de colar o adesivo, né, no carro. Como é que é? Guardado pelo 4º homem da fornalha. Já viram isso? Olha, esse cara que não é crente, ninguém não vai entender essa piada, não vai entender essa referência. E gente que não leu o livro de Daniel, menos ainda, cara, que 4º homem da fornalha é esse, cara? Não estou entendendo. Alguns vão entender que
junto com Ananias, Misael e Azarias, quem aparece lá é Jesus Cristo. Alguns vão interpretar dessa maneira, mas não é nossa questão de hoje. Quero só que você lembre que Deus também cuidou dos amigos de Daniel. Por quê? Também porque permaneceram fiéis. Uma cilada foi armada para eles, para que também, adorando ao seu Deus, permanecendo fiéis, eles deveriam ser presos e aí foram jogados na fornalha. O que aconteceu? Isso você lê lá no capítulo 3 de Daniel. Eles também foram preservados do mal. Você quer mais prova de que Deus nos protege? Você quer mais prova do poder de Deus? Está na palavra. E abre os seus olhos para o que está acontecendo ao nosso redor. Para viver o avivamento em meio ao cativeiro que a gente está largado aí nesse mundo, a gente precisa se agarrar a Deus. Se agarrar a Deus e desejar fortemente que Ele venha sobre a nossa vida com maior poder. Como o pastor estava ensinando, né? A gente tem crente, sim, cristão, salvo, mas que continua como uma lagarta. Ou, como na metáfora de hoje, continua como um galináceo, né? Eu estou evitando a palavra galinha, porque fica feiona, né? Imagina, você falar o crente galinha, cara no chão, comendo só o que os outros dão. A gente não foi feito para isso. A gente foi feito para voar alto. E eu quero que você marque algumas aplicações. Em primeiro lugar, leve cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ainda que o mundo faça um cativeiro, o mundo não pode tocar nas nossas almas. Ainda que até o nosso corpo seja entregue para a prisão, para a morte, o mundo não pode tocar nas nossas almas. A nossa vida está escondida com Cristo. E aí você tem que pegar cada pensamento seu e aí levar cativo, sim, a obediência de Cristo. Como Paulo diz em 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Era exatamente o que Daniel e os seus amigos faziam. Por que eles não se dobraram aos reis? Por que eles não se dobraram aos imperadores? Porque eles tinham sua mente, seu coração, seu ser todo voltado para Deus. Não há um outro Senhor da nossa vida, a não ser Deus. Não há um outro nome sequer pelo qual serão salvos, a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Então, irmãos, cada pensamentozinho seu leva a obediência de Cristo, porque é daí que vão nascer as nossas ações. É a partir daquilo que nós estamos pensando ou cativamos e cultivamos no nosso coração, é a partir daí que nós vamos proferir palavras que abençoam, que edificam ou que amaldiçoam. É a partir daí que a gente vai dar um passo para servir mais e com maior poder ao nosso Deus. Agora, você tem dado ouvido à voz de Deus? Você tem ouvido a palavra? Como Felipe ressaltou, você tem que amar cada vez mais a palavra. E se você leva cativo a obediência de Cristo, cada pensamento seu, você tem que confrontar a imagem de Cristo que você cria, porque nós somos criadores de ídolos, né? Todos os dias. Você tem que confrontar essa imagem com a palavra de Deus. Você não vai encontrar uma imagem adequada, as características verdadeiras, os atributos divinos em outro lugar, a não ser na palavra de Deus. Então você não vai entender o plano divino, o plano da salvação de Deus para o universo inteiro e para a sua vida pessoalmente, não vai encontrar isso em outro lugar, a não ser na palavra de Deus. Mas onde que você tem buscado
Gente, eu abro o YouTube, todo dia, cada dia é um guru diferente. Cada dia tem uma pessoa diferente falando assim, resolvido o mistério da vida. Está aqui, ó, 8 passos para o sucesso, né? Três princípios para a felicidade. E agora está vindo uma propaganda, o pessoal vai monetizando vai investindo dinheiro, né, para propaganda aparecer, para o vídeo aparecer, e a cada troço que eu fico pensando assim, gente, eu nunca curti um troço desse, aparece um yogi lá, o cara da Índia, eu falei, eu quero Jesus, me dá mais de, sei lá, Augusto Nicodemos, Henrique Calado, Marcão, Jonatas, Filipinho, eu quero mais pregação do Clóvis, deixa eu ver. E os caras ficam botando essas bobagens lá. O mundo, aos poucos, vai fazendo isso. Você pensa que é a sua escolha. Você pensa, é o algoritmo que está calculando baseado nas minhas preferências. Mentira, isso é mentira. E aí está te dando uma nova identidade. Aí aparece lá, né, a mulher bonitona, falando, vou te dizer como é que você vai resolver tua vida. Mentira, cara, mentira. Se ela não estiver repetindo o que Jesus ensinou, é mentira. É mentira. Toma muito cuidado. Pelo amor de Deus, não vai pensar que eu sou assim um idiota completo, pensando assim, tudo que o mundo produz, tem uma pessoa aí, um cientista, a pessoa que estudou, que está fazendo uma coisa boa e tal, se tem algum valor, é claro que a gente vai saber pesar, tem algum proveito, né? Meu filho está lá em casa, está doentinho, é claro que eu vou usar um remédio para ver se ele melhora, é claro que eu vou fazer isso, tá bem? Mas a gente tem que comparar isso com a palavra, estamos falando de conselhos de vida. Tem um monte de gente especulando sem ciência alguma. Não tem prova, vou te dar uma prova matemática, física, química, biologia, vou te dar uma prova de que o sucesso, se você der esse passo, esse outro aqui, pronto, você vai ser rico. Gente, se fosse assim, estava todo mundo rico. Não é? Best-seller, 1 milhão de cópias vendidas. Então você tinha que ter 1 milhão, 2 milhões, 500 milhões de pessoas milionárias. Porque os caras leram isso, mas não colocaram em prática. É o caso da nossa vida, quando a gente lê a palavra e não coloca em prática. Quando a gente não leva cativo cada pedaço do nosso ser. E aí não é só nossa mente. Paulo fala aqui nesse contexto de 2 Coríntios 10, fala assim, levando cativo todo o pensamento, mas ele está se referindo ao nosso ser por completo. Segunda aplicação. Não recue nem 1 milímetro da sua fidelidade a Deus. Nem 1 milímetro. Se você seguir a leitura bíblica, né, principalmente no Antigo Testamento, você vai perceber, como eu falei aqui no início, Juízes, Reis, Crônicas, você vai ver que, olha, a Bíblia, olhando para o povo de Deus, uma coisa que fica muito e muito clara é que Deus nos ama e ama demais. E Ele não recuou nem 1 milímetro das promessas que Ele fez ao seu povo. Ele permaneceu fiel em todos os momentos, apesar do povo centenas de vezes ter dado as costas a Deus. A gente não precisa repetir os mesmos erros do povo de Israel, como lá no Antigo Testamento. A gente tem o poder de Deus. Deus nos deu isso. A gente tem força para se manter firme e não recuar 1 milímetro. Assim como fizeram Daniel, os seus amigos e aqueles exemplos históricos maravilhosos que Filipinho citou aqui. Ian Livingstone, né? John Livingstone, próprio Erlo Stegen. Mas vocês estão ligados, né? Que quando Deus vai fazendo o avivamento, Ele vai trazendo à tona os nossos pecados. Ele vai fazer a limpa. Ele vai fazer a limpa. Mas a gente não pode recuar nem 1 milímetro. Porque para onde o Espírito Santo estiver mandando a gente tem que ir. E aí, terceira aplicação, leva tudo a Deus em oração, mas com um coração agradecido. Por causa do seu sucesso, como já citei, Daniel, ele foi perseguido pelos outros agentes do rei Dario. E aí fizeram ele assinar um decreto para que quem orasse a outros deuses deveria ser morto, deveria ir para a cova dos leões. Daniel nem se preocupou. Daniel 6,10 diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto,
no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Apesar de Daniel viver no cativeiro, ele permanecia livre em Deus. Apesar de nós vivermos no cativeiro desse mundo, nós somos livres em Cristo. Então não usa a sua liberdade para fazer coisas que não agradam a Deus, mas busque todos os dias da sua vida agradar ao Senhor. Busque todos os dias da sua vida apresentar a Deus todas as suas petições, suas orações. Mas faça isso de modo agradecido, reconhecendo que tudo do bom e do melhor que há na nossa vida e ao nosso redor vem das mãos de Deus. E Ele é fiel, Ele nos guarda de todo mal e continua pedindo e desejando o avivamento para a sua vida, para essa igreja, para a nossa nação, para esse mundo. Para que Deus, com o poder do Espírito Santo, Ele faça uma obra muito maior do que Ele já tem feito. Amém? Então oremos. Bendito Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é tremenda para o nosso coração, Pai. E faz com que essa palavra fique assim ecoando na mente e no coração dos meus irmãos aqui, de maneira tal, Senhor, que ninguém fique aqui parado, mas todos sejamos chacoalhados pela Tua palavra, Pai. Que todos aqui se lembrem de Daniel, Pai, do profeta Daniel, e dos amigos deles, de Ananias, Misael, Azarias, Pai, que permaneceram fiéis, Senhor, e permaneceram identificados contigo, Pai. Nós somos filhos teus e é Cristo quem vive em nós. Então, Pai, ajuda-nos a viver em meio a esse cativeiro desse mundo mau, um avivamento, Pai. Traz esse avivamento sobre nós, em nome de Jesus. Amém.